Eu gostaria de convidar, com muita alegria, a pastora Priscila estará trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Você pode dar uma salva de palmas a Deus pela vida da pastora. Eu creio que Deus irá falar de forma profunda aos nossos corações. Se você pode, estenda a sua mão para cá. Senhor Jesus, nós oramos pela serva do Senhor, que o Senhor possa usar ela, Pai, de forma simples, porém poderosa, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações. Enquanto ela está aqui, o Senhor possa estar cuidando, Pai, das coisas na cidade natal dela, Pai, da família, da igreja. Eles que têm avançado com o reino de Deus estão num novo espaço. Então nós estamos também orando aqui que o Senhor abençoe essa nova etapa. Que o Senhor, Pai, possa acrescentar as pessoas que devem ser salvos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Aleluia! Glórias a Deus! Que alegria! Pode tomar seu assento. Meu Deus, como a presença de Deus está poderosa neste lugar. Que unção! Difícil ficar de pé. Glórias a Deus. Diga assim: Espírito Santo, fala comigo. Ministra meu coração nessa noite. Eu venho de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, com meu marido. Deixamos lá nossos 2 filhos, nossa igreja. E é uma honra, um grande prazer estar aqui ministrando ao povo da Getsemane. Aleluia. Tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 68, versículo 5. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e porque o Senhor quer nos transformar através dessa palavra. Toda vez que o Senhor traz uma palavra para nós, é para trazer uma nova direção para os próximos dias. Ela pode nos confrontar, pode nos transformar, nos consolar, nos encorajar. Mas a verdade é que os nossos dias não podem ser mais como era antes. Deus tem sempre algo novo para nós. E no Salmo 68, versículo 5, diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Eu estava estudando e o Espírito Santo pediu para eu destrinchar esse versículo em 4 partes. E o pastor orando, ele falou assim: Pai, usa ela de uma forma simples, mas poderosa. Eu questionei o Senhor, falei: Pai, esse versículo, que coisa simples. Eu queria uma história, algo um pouco com mais de informações. E ele disse assim: o que eu tenho para fazer hoje é isso, e será poderoso. Então fala para quem está do teu lado assim, com aquela voz de profeta: se prepare, porque mesmo no simples, Deus faz grandes coisas. Ei, para multiplicação Ele só precisa de quantos pães? E quantos peixinhos? E para multiplicar vasilhas e vasilhas de azeite, de quanto que Ele precisa? Só um pouco. Na simplicidade, Deus faz os milagres. A gente quer às vezes caprichar tanto, né? É ótimo fazer tudo com excelência, mas o Senhor também usa o simples. Então nós vamos destrinchar aqui. É minha, né? Sim. Esse versículo, quando diz, esses 2 versículos: Pai para órfãos e defensor das viúvas, eu vejo aqui algo lindo que Deus faz, que é a cura interior.
Nós somos tratados por Deus nas nossas feridas de infância. Aqueles que não tiveram pai presente, porque às vezes o pai até estava lá, mas não estava de verdade. Ele não brincava, ele não dizia eu te amo, ele não dava um carinho. Então você carregou feridas, abandono, rejeição. E aí você vem para Cristo e Deus se faz pai. Eu fui curada na minha paternidade. Eu encontrei em Deus o pai que eu não tive. Eu honro meu pai. Só que meu pai nunca disse eu te amo. O meu pai, quando ele ia abraçar, era aquele abraço frio assim que não encostava. Parece que tinha medo de encostar. O carinho dele era um tapinha assim na cabeça. Beijo então, meu Deus. Só que eu encontrei em Deus a cura da minha identidade. E eu comecei a receber de Deus amor, carinho, amizade. Então em Deus você tem sua cura interior, amém? Se você ainda não teve, eu quero declarar que você terá. Que nesse ano você terá a cura da sua alma, dos seus traumas. Porque só quem é curado encontra a sua verdadeira identidade em Deus. Só quem passa pela cura começa a perceber, olha, Deus não tem nada a ver com meu pai aqui da terra. Deus não tem nada a ver com a minha mãe. Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça. Ele não é como meu pai que quando eu errava, acabava comigo. Deus me dá uma chance. Aleluia, você pode glorificar Deus por isso, por causa da graça e do favor dele. Pai para órfãos e defensor das viúvas, sim. Deus também é nosso marido, que provê, que protege, porque essa é a função de Deus, a proteção. E sabe, esposas, talvez você já passou por algo como eu um dia. Eu falei assim, olha, eu tinha brigado com o Neto. A gente também briga às vezes, mas não é briga, é uma discussãozinha assim. E a gente tinha discutido. E eu falei, Deus, eu não quero mais esse marido, porque ele é muito chato. Tô te entregando, amor. É muito difícil. E quer saber, eu sei que o Senhor é meu pai, que o Senhor me ama, a gente tem uma amizade linda, eu te escuto, eu sou obediente, então vai ter favor sobre a minha vida, o Senhor vai me sustentar, eu não preciso de marido. Eu nem vou pedir para as irmãs que já pensaram assim, levantar a mão. E aí o Senhor ouviu minha oração, eu fiz um atendimento, e chegou a hora de eu ir buscar meus filhos na escola, e eu desci correndo, e fui ligar meu carro, era um carro zero. Ai, que marido bom que eu tenho, né? Me deu um carro zero. Fui ligar o carro não ligava. Como que um carro zero não liga? Eu apertava o botão e não ligava. E aí eu comecei a repreender, eu falei, é um demônio que está nesse carro. Demônio, sai daqui em nome de Jesus. E repreendi, não era demônio, o carro continuava não ligando. Eu falei, Deus, e aí? Se não é o diabo, é o Senhor, o que está acontecendo? Aí ele, liga para o teu marido. Ai, eu não acredito que eu estou precisando dele. Eu liguei, ele na hora veio, salvou meu carro, não sei, até hoje ele não me conta o que ele fez. Deve ter sido algo super simples, né? Por isso você não conta. Mas a verdade é que Deus me provou, eu preciso sim de um marido. Esse carro a gente nem tem mais, porque eu já ofertei esse carro. Mas era um ótimo carro, amor, que Deus te use mais vezes para abençoar a minha vida. Eu declaro sobre você uma unção de me abençoar com um novo carro, em nome de Jesus. Irmãs, irmãos, Deus também é o nosso marido, que protege, que provê, que sustenta, e glória a Deus por isso. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, isso fala de pertencimento. Ah, gente, igreja, a família de Deus, isso é pertencimento.
somos irmãos. Tem lugar melhor que esse? Eu sempre falo que a igreja é o xodózinho de Deus. Não falem mal de igreja. Toda vez que eu penso em criticar uma igreja, eu falo: meu Deus, me perdoa. É o teu xodózinho. O Senhor mandou teu filho para salvar a igreja, para casar com ela. Você é membro de um corpo, isso é pertencimento. Ele te deu um lar e glória a Deus por isso. Liberta os presos para a prosperidade. Liberta os presos, sabe o que é isso? O povo de Israel foi liberto. Sai lá do Egito, passa pelo deserto para depois tomar posse da sua herança. E o Senhor quer nos libertar. E não só uma libertação espiritual como nós tivemos ontem, mas uma libertação da mentalidade. Porque tem gente que o demônio sai dela, mas ela não sai do demônio. Vocês entenderam? Ela não sai, ela não quer sair de lá. O demônio, a gente já expulsou o demônio, já sai. Mas no dia seguinte, ela está de novo com o mesmo espírito. Porque quando a Bíblia diz assim: enche a casa, não deixa a casa vazia, está falando sim para você orar, para você jejuar, ler a Bíblia. Mas se foi o espírito do medo que saiu, você tem que encher-se agora de coragem. Mude a sua mentalidade. Você que era medroso: eu tinha medo de escuro, passei por libertação. Agora enfrenta esse escuro. Eu tinha medo de abrir uma empresa e Deus te deu uma libertação e te deu uma palavra para você abrir. Agora vai atrás de abrir essa empresa, entende? Enche-se de coragem. As pessoas passam por libertação da rejeição. Sai esse espírito. Mas no dia seguinte está lá ela de novo, não se socializando. Ela mesma se rejeita. Ela rejeita o amor das pessoas. Não, eu sou tímida, não quero falar com ninguém. Aí você está dando de novo a legalidade para o espírito da rejeição. Vai viver esse ciclo. Pode passar por dezenas de libertações, mas se não mudar a mentalidade, nada muda. O diabo não tem poder, gente. Basta uma oração e ele deve sair. Só que se você não tiver a mentalidade liberta e transformada, você vai estar sempre vivendo os mesmos ciclos demoníacos de escravidão. Diga assim: Deus me livre. A mente de escravo, porque o Egito fala de escravidão. A mente de escravo é uma mente limitada, porque está limitado só ao que vê. O que eu vejo é o que é, para uma pessoa que tem mentalidade escrava. Mas Deus não nos chamou para viver pelo que nós vemos. Ele diz que o justo, aquele que foi justificado pela fé em Cristo, por causa do seu sangue derramado no madeiro, esse viverá pela fé. Então não é pelo que nós vemos. Eu quero declarar que a mentalidade de escravidão está sendo destruída na tua vida, em nome de Jesus. Nós passamos esse tempo por algo que nos fez mais uma vez quebrar padrões de pensamentos e mudar a mentalidade. O Senhor disse assim para mim e meu marido: vocês precisam ir para um lugar maior, uma igreja maior. Vai em busca de um templo novo. Então nós fomos procurar o lugar. Quando chegamos e o Espírito confirmou, nós falamos: igreja, Deus mandou a gente ir, então a gente está indo. Só que nós já avaliamos, a reforma do lugar vai ficar em mais ou menos $500 mil. Nós temos 7 mil na conta, mas nós não andamos pelo que nós vemos. Quem tem mente escrava vai olhar para o que tem na conta e vai ser paralisado pelo que vê. Mas aquele que tem mente de filho, de herdeiro, já sabe: se tem comando, também tem provisão.
Se o Senhor deu a ordem, Ele também vai prover. Porque nós não andamos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Essa é a mentalidade de herdeiro. E sabe, às vezes o Senhor manda a gente espiar a terra da nossa herança, e nós somos como aqueles 10 que foi junto com Josué e Caleb, e a gente chega para os nossos e fala assim: olha, isso que Deus está mandando a gente fazer é difícil demais. A terra até que é boa, realmente tem umas uvas enormes, realmente parece bom negócio isso que Deus está falando para mim, mas tem gigantes, eu estou com medo. Tem problemas, tem papelada, tem críticos, tem tanta coisa. Em nome de Jesus, eu quero declarar que você vai ser como Josué e Caleb. Se o Senhor me deu, se o Senhor falou que a terra é nossa, já é nossa. Se o Senhor te deu uma palavra, fica tranquilo que Ele provê. O que era impossível para nós se tornou possível, porque nós decidimos obedecer. E sabe de uma coisa? Quando Deus te dá uma palavra, não fica pensando: não, eu vou esperar mais uma confirmação, eu vou esperar mais uma, e o tempo vai passando. Não, eu estou esperando eu ter coragem para cumprir isso que Deus falou. Obediência só é obediência quando nós cumprimos no tempo que Deus deu. Se o tempo passa, já é desobediência. Você já está fora da nuvem. Se você obedecer na verdade, não é sem medo, é com medo mesmo. Porque a coragem não é a ausência do medo, a coragem é o enfrentamento do medo. Se você obedecer com medo mesmo, mas confiando que Ele é fiel para cumprir, irmão, vai ter provisão. Vai ter portas abertas. Nós não sabemos de onde veio todo o valor necessário, de onde está vindo na verdade. De um banco celestial. Porque eu creio nisso. Se Ele falou, o banco celestial está aberto. O gerente lá, o anjo gerente já liberou toda a bênção. Por isso é bom andar em obediência, ouvir a palavra, cumprir a ordenança e andar debaixo do favor de Deus. Aleluia. O povo de Israel ficou muito tempo no deserto, porque demorou para mudar sua mentalidade. Quantos de nós temos passado por desertos? Você tem passado por um deserto? O deserto é o lugar onde Deus molda a nossa mente. Moisés ficou 40 anos no deserto. Jesus foi ficar 40 dias, foi guiado pelo Espírito Santo para ficar 40 dias lá no deserto. Davi passou por deserto, Elias passou por deserto, além do povo de Israel. E algo que o Senhor me falou é que no deserto estamos sendo tratados, a nossa mentalidade, a gente fica no deserto enquanto ainda precisamos de uma mudança de mentalidade. Jesus passou pelo deserto para ser ativado, para confirmar a identidade que Ele tinha ali. Nós passamos pelo deserto para mudar a nossa maneira de pensar, mudar os nossos padrões de pensamentos. Porque só toma herança quem não pensa mais como escravo. Sabe quanto tempo você vai ficar no deserto? O tempo que você demorar para deixar Deus te mudar. Depende da sua disposição para passar por transformações. O Neto, no ano passado, ele teve uma doença chamada psoríase. É uma doença muito terrível na pele. A psoríase dele começou a crescer, ficou feridas enormes no corpo inteiro.
E eu já tinha orado por outras pessoas que tinham sido curadas de psoríase. E eu orava por ele e nada acontecia. Eu falava: Senhor, o que acontece? O Senhor deu unção para curar alguns, porque ele não está sendo curado. Eu vi o meu marido se coçando com faca. Ele pegava a faca, se coçava. A perna dele sangrava. E um dia orando, falando: Senhor, porque o Senhor não está curando, eu creio, eu já ungi ele, já fiz tudo, por que não? E o Senhor disse assim: essa provação está trazendo para ele perseverança, esperança. Tudo isso que ele está passando está acontecendo porque estou permitindo para produzir um caráter aprovado. Ei! Coisas que você tem passado na sua vida, por permissão de Deus, é para que o seu caráter seja aprovado, para que o Senhor possa olhar e dizer assim: esse meu filho agora pode dar frutos. Porque frutos não é sobre dons espirituais e nem sobre talentos. Eu amo os dons espirituais. Eu amo a oração em línguas, o dom de cura, discernimento de espírito, todos os dons. Só que mais importante do que os dons espirituais são os nossos frutos. Porque é por eles que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Tem muita gente por aí cheio de dons espirituais, mas não carrega o fruto. Tem o dom que um dia o Espírito Santo Deus deu, porque Ele não revoga, mas não carrega mais a presença, não carrega mais a unção, não carrega mais o Espírito de Deus. Alguns desertos Deus está nos levando para que produzamos um caráter aprovado. Você pode glorificar o Senhor por isso? Glorificar pelas provações, sim. É o que o apóstolo Paulo nos diz. Bem-aventurados vocês que estão sendo provados. Deserto é um lugar onde a nossa mente vai ser transformada. E depois que saímos então desse lugar de escravidão, o Senhor diz assim: ó, liberta os presos para a prosperidade. Aí podemos tomar posse da prosperidade. Sair do deserto, daquele lugar que foi lindo viver de maná, mas agora poder entrar na terra da promessa, da terra que mana leite e mel. Quantos querem viver isso? Em nome de Jesus. Só que tem uma continuidade aqui. Mas os rebeldes vivem em terra árida. Então talvez você passou por todos esses caminhos, foi curado, foi liberto, teve a mentalidade transformada, já está na terra da herança, está cultivando, está vivendo prosperidade no casamento, nos negócios, na igreja, está ganhando um monte de alma, aleluia. Mas cuidado para não progredir nesse versículo, porque é aqui que Deus quer falar profundamente conosco. Os rebeldes vivem em terra árida. Rebelde não é só aquele que está lá fora, que está mergulhado no pecado. Muitas vezes nós somos os rebeldes, porque às vezes a gente está na presença, a gente está buscando a Deus, mas Ele está tentando nos levar para um lugar e a gente não está querendo ir. Ele está querendo cortar alguns ciclos e a gente não está aceitando. Ele está querendo nos mudar de mesa e a gente não está querendo. Ele está querendo fechar portas e a gente está tentando arrombar a porta. Ontem eu tive uma visão quando eu cheguei aqui. Eu vi um machado. E o Senhor, para que esse machado? Depois eu vi uma madeira que se tornou numa rampa. Sabe para que é a rampa? Para alavancagem.
Às vezes a gente sofre os encerramentos, amizades que não é mais pra gente ter, lugares que não é mais pra gente estar, pessoas que não é mais pra ter acessos a nós. E a gente sofre, porque dói os cortes, as podas. Mas o Senhor está dizendo assim: isso que eu estou cortando, não é para você chorar. Isso que eu estou cortando, ei, não é para morte, é para sua alavancagem. Deus vai te levar para lugares mais altos. E encerra o ciclo para começar o novo de Deus. O novo de Deus é lindo. Um machado e uma rampa. Eu entendi muito bem o que Deus estava falando comigo. E eu quero declarar a mesma coisa para você. É tempo de uma alavancagem. É tempo de prosperar em lugares novos, em Deus. Houve algumas vezes em que eu fui rebelde, assim como Jonas. Jonas não era um profeta, não andava com Deus, não estava na igreja, mas ele se rebelou, ele foi um rebelde. Quando o Senhor manda ele para Nínive, ele fala: não vou, porque o Senhor vai perdoar aquele povo. Dá para entender esse profeta? Não quero pregar, porque senão o Senhor vai ter misericórdia. Eu quero mais é que eles se ferrem. Quero que eles vão para o inferno. Meu Deus! Houve certa vez em que eu fui rebelde. Eu estava grávida e eu queria muito ter um parto normal. E o Senhor começou a falar comigo. Ele mandou uma profeta entregar um sonho. Falou: olha, eu vi um bisturi. Eu vi que você tinha um bebê por cesárea. Eu tá repreendido, em nome de Jesus. Vou ter por parto normal. E o meu bebê, ele estava sentado. Bebês sentados não nascem de parto normal. Sabe o que eu fiz? Eu fui no hospital, lembra, amor? Ai. Fui pro hospital, eu fui lá, fiz um procedimento arriscado, com toda uma equipe médica. Eles mexeram meu bebê por fora assim da barriga. Fui ajeitando ele para ele virar de ponta cabeça para nascer de parto normal. Passou 40 semanas, esse bebê não vinha de parto normal, não vinha. Eu tinha feito de tudo já, todos os tipos de exercício, tudo que mandava fazer eu estava fazendo. Inclusive fiz um jejum. Quantos aqui já fez jejum para mudar a cabeça de Deus? Eu fiquei a gestação inteira sem comer açúcar. E falei assim: Deus, eu estou jejuando açúcar para que o Senhor me dê um parto normal. Tão inocente. Jejum não é para mudar Deus. Jejum é para alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Quando você for jejuar, fala: Senhor, estou jejuando para que o Senhor me mostre qual é a tua vontade. A gente tem que parar de pedir para Deus fazer as nossas coisas e perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque na verdade a serva aqui sou eu. Não é Deus o nosso servo. A gente vem com listas e listas para Ele, mas a gente não tem coragem de perguntar: o que é para eu fazer? 2026, o que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer que eu me posicione? O que eu preciso fazer? Quais são as renúncias que eu preciso ter? Então eu fiz o meu jejum. Deu 40 semanas e mais 2 dias e nada desse bebê vir. A doula me deu um shake terrível e aquele neném começou a vir. Deus me livre. Quem já teve parto normal aqui? Irmãs, vocês são guerreiras. Eu tive 16 horas de trabalho de parto e o Pedro não nascia. Quando eu não aguentava mais, já estava no hospital. Eu tentei ter um filho em casa, tá? Bem doida, na piscina. Era aquela época que estavam romantizando demais o parto normal. Diziam até que era prazeroso. Jesus.
Fui para o hospital. Tentei com todas as minhas forças. Até que chegou um momento que eu não aguentava mais. E eu falei, eu quero assinar para que eu morra. Aonde eu assino que eu quero morrer? Eu gritava, eu me tremia, eu não aguentava mais. Eu olhava para o Neto e falava, pelo amor de Deus, eu quero morrer, eu não aguento mais. Então me levaram para o centro cirúrgico. E ali eu tive uma parada respiratória. Gente, eu estava falando sério, eu estava morrendo. Eu tive uma parada respiratória. Pela misericórdia de Deus, Pedro nasceu bem. Eu fiquei bem, vocês estão vendo? Só que eu aprendi uma lição. Não tente contra a vontade de Deus. O preço é muito caro. Eu fiquei 40 dias brava com Deus. Todos os dias eu falava, eu jejuei, eu orei, eu consagrei o meu bebê, a minha gestação. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Deus se calou por 40 dias. Ele não falava comigo. E eu brava com Ele. Eu ficava num quarto escuro. Até que no dia 40, mais uma vez eu estava ali. Por que o Senhor fez isso comigo? Aí o Senhor falou, eu tentei te avisar. Eu falei por sonhos, eu usei pessoas, eu usei situações, mas você não me ouviu. Pelo contrário, você tentou mudar as coisas. E a partir dali foi que meu ministério nasceu, porque eu comecei a falar para as pessoas, ei, a gente está adorando a Deus do jeito errado. Nós é que temos que servi-lo, não é Ele que serve a gente. Nós precisamos perguntar a vontade dEle. Como que eu não percebi? A oração de Jesus, seja feita a tua vontade. A tua vontade. A minha rebelião me custou muita dor. E talvez a tua também tenha custado. Você tentando fugir do que Deus quer para você. Rebelde é todo aquele que resiste ao que Deus quer fazer. Resiste a Deus. Ontem, quando eu cheguei no hotel, o meu filho me mandou um áudio. Mamãe, tô com muita saudade. Ai, me quebrou todinha. Porque a Sofia, ela é apegada, mas o Pedrinho de 5 anos, ele nem fala que tem saudade. Ontem ele falou. Quando eu vi aquilo, meu coração de mãe desmaiou. E eu falei, Deus, não vou mais aceitar convite, tá? Eu vou cuidar dos meus filhos. São pequenos, Deus. Aí o Senhor começou a falar, mas não fui eu que te mandei? Você vai se opor à minha vontade para a tua vida? Sabe quem é um opositor na Bíblia? Satanás. A palavra Satanás significa opositor. Toda vez que nós nos opomos ao que Deus quer fazer na nossa vida, nós estamos sendo como Satanás. Eu não quero ser como Satanás. Eu não quero me opor ao propósito, que é uma linha reta. Quando nós fugimos do propósito, a gente foge também do favor e da graça de Deus. Sabe quem fugiu do propósito? O filho pródigo. Ele já tinha herança. Ele não estava no deserto. Ele tinha herança. E ele pega essa herança antes do tempo. Ele fala para o pai dele, me dá minha parte da herança, me dá a parte do dinheiro que é teu, que vai ser meu um dia, já me dá agora. E o pai, nosso Deus, né? Livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. A gente acha que tudo que está acontecendo é da vontade de Deus, mas não é. Porque Deus está permitindo algumas coisas. Ele permitiu o filho de sair de casa. Pega a herança e vai. E com a herança, o filho torrou. Foi para festa, balada, tudo que podia. Até que acaba a herança, acaba o dinheiro. E ele agora tem que cuidar de porcos.
É a mesma coisa quando a gente sai do propósito. Não é sair da igreja, porque tem gente que está na igreja, mas está fora do propósito. Sair da casa do Pai é sair do centro da vontade de Deus. É sair do propósito. Quando nós saímos do propósito e gastamos os nossos dons, talentos fora do que era para gastar. Gastamos a nossa herança lá fora. Sabe o que resta? Cuidar de porcos. Dar alimento para porcos. E porcos falam muito de Satanás e seus demônios. Se a gente sai do propósito, a gente acaba alimentando o diabo. Porque, afinal de contas, é disso que ele se alimenta. Ele era uma serpente no começo da nossa história. E ele acaba em Apocalipse como um grande dragão. De tanto se alimentar do nosso pecado. Só que um dia o filho decide voltar. Porque ele lembra que na casa do pai tem comida. Na casa do pai tem abraço. Na casa do pai tem amor. Na casa do pai tem misericórdia. Tem graça, tem favor. Ei, ele está te chamando de novo para o centro da vontade. Você que saiu do propósito e estava resistindo a mudanças, ele está te chamando de volta. Venha para o centro da minha vontade. Não resista ao que eu quero fazer. Porque os rebeldes vão para terras áridas. E escute, terra árida não tem a ver com deserto. Porque deserto é um lugar que Deus nos leva para nos provar ali, para mudar nossa mentalidade. Mas a terra árida é quando a gente escolhe sair da vontade dele. É a gente que faz uma má escolha e luta contra Deus. Na terra árida não tem colheita, não tem frutificação, tem nada, tudo morto. Enquanto eu escrevi essa palavra à tarde, o Senhor disse assim: vai dar uma volta na rua. Peguei meu fone, saí e comecei a andar curioso. O que será que Deus quer falar comigo? O que Ele vai me ensinar aqui? Depois de andar uma quadra, começou a pingar. E eu falei: o Senhor me chamou para tomar chuva? É sério, Deus? Ele disse: não, eu te chamei aqui para mostrar que eu tenho a solução para a terra árida. E nessa noite é isso que eu quero fazer. A área da tua vida que está árida, que você não tem visto frutificação, hoje Deus quer derramar chuva. Ei, é noite de voltar para o centro da vontade do Pai. Eu quero pedir para que você fique de pé. Porque a chuva representa a presença de Deus. E Ele vai derramar. Gente, o que Deus já fez hoje aqui no começo do culto, meu Deus. Mas Ele tem mais chuva. Ele tem mais chuva da presença dEle para você. Ele está falando, eu percebi o Espírito Santo comunicando aqui. Tudo que Ele foi me dizendo no quarto, Ele foi como que fala? Reconfirmando. Ele foi confirmando através do ministro, através do pastor. A chuva é a presença. A chuva é o que te traz vida. É noite de avivamento. É noite de vida. Qual área que estava ressequida? Era a finança? Era o casamento? Era a tua área espiritual? Em que lugar você estava resistindo fazer a vontade de Deus?
Se você reconhece que tem áreas da tua vida que estão áridas, eu quero te chamar aqui para frente, para que você receba do avivamento de Deus, para que você receba da chuva. E essa palavra falou com quem aqui hoje à noite? Então bora, vem aqui para frente, em nome de Jesus. O louvor pode me ajudar? Olha, a presença e a vida que Ele derrama num culto pode acabar, mas você deve se encher diariamente na tua casa. Não seja um vaso rachado que não retém a presença. E Jeremias 2:13 diz assim: o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Meu Deus. Não, escuta esse versículo de novo. O meu povo cometeu 2 males. O primeiro, me deixaram. Resistiu ao que Deus estava querendo fazer. Resistiu à mudança. Resistiu à poda. Resistiu ao chamado. Resistiu ao comando. E qual que é o segundo erro? Eles cavaram cisternas. Cavaram suas próprias cisternas. Agora não precisam mais da presença de Deus, porque eles acharam um jeito de se preencher. Só que as cisternas eram rachadas. Eles nunca ficavam cheios. Deus quer te encher até que você transborde. Eu quero declarar que em você não haverá rachadura nenhuma, e que você vai reter toda a vida que Deus tem para você hoje, em nome de Jesus. Antes de orar por vocês, eu quero fazer um convite para alguns aqui. Sabe, existe uma decisão que é a decisão mais importante da vida de uma pessoa. Não foi a decisão do teu casamento. Eu sei que foi importante, que você ama essa pessoa. Não foi a decisão da faculdade. Não. A decisão mais importante da vida de alguém é quando ela entrega a sua vida para Jesus. Quando ela renuncia ao mundo e ela fala: eu quero ser de Cristo. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Então eu quero fazer esse convite a você que nunca fez essa oração e quer entregar hoje a tua vida para Jesus. Ou você que estava afastado dos caminhos do Senhor, longe do propósito, milhas e milhas. Tava o filho lá, gastando toda a tua herança lá fora. E Deus está te chamando: volta, porque eu estou de braços abertos para você. Você que quer hoje entregar a tua vida para Jesus, eu quero pedir para que você levante a tua mão bem alto. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por essas almas. Oh! Louvado seja Deus! Levante de novo a sua mão bem alto, deixa eu ver de novo. Você que está aceitando a Jesus, voluntários, vocês podem abraçar eles, receber esses novos irmãos. Eu quero que vocês, se sintam amados. Esse é o abraço de Deus. Esse é o abraço do teu Pai. Você que aceitou a Jesus hoje, eu quero que você repita assim comigo essa oração. Pai, eu decido hoje por Jesus como meu único e
e suficiente Salvador. Eu me desligo das trevas, eu me ligo ao teu reino. Espírito Santo, habite em mim. Espírito Santo, traga vida para mim. Amém. Glória a Deus. Aplauda a Jesus mais uma vez. Há uma festa no céu por almas que se rendem, por almas que se entregam, por filhos pródigos que estão aqui de volta. Oh Deus, agora eu quero que você entregue para Deus o que está seco, a terra árida. Que você fale para o Senhor quais são as áreas que estão precisando de vida. Qual área que, talvez por falta de conhecimento, você acabou se rebelando. Talvez por falta de entendimento, por não saber ouvir a voz de Deus, você acabou indo para lados errados. Apresente agora para o Senhor essas áreas em oração. Você pode orar entregando essas áreas. Pai, eu oro pelos seus filhos, Senhor. Eu declaro que, como aquela chuva lá fora, aquela chuva profética, a chuva que o Senhor derramou hoje avisando: eu derramarei da minha chuva sobre toda a terra seca. Eu declaro agora que a presença do Espírito Santo começa a ser derramada sobre a tua vida. Oh, secalabassúbria. Ei, é noite de avivamento. Ricantarabacere, andarabachei. O Espírito Santo começa a derramar da chuva dele agora. Há uma presença de Deus sendo liberada sobre você. E o que estava morto começa a reviver. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro vida. Eu declaro vida e vida em abundância em nome de Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, Isso, adore a Ele. por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que um dia Nossa glória vale mais que mil. é que a sarça Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. e o meu Coração coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória, um dia com sua glória. é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, E a voz que saiu dela um dia Sejam me atraiu. cheios. e o meu coração queimou até que descobriu E um dia com sua glória vale mais que mil. é que a sarça Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua. levante as mãos e diga bem alto. Atraído Pela tua presença, não me cansarei da tua presença. diga atraído. Atraído pela tua presença,
é para quem tem sede. A água é para quem é sedento. A água é para aquele que falou: Senhor, eu sou como a corça, eu preciso de mais um pouquinho. Pastor, me dá só mais 10 minutos. Pai, eu preciso de mais um pouquinho. Eu quero mais essa água. Eu tenho sede, ó Deus. Eu quero mais dessa água. Eu tenho sede, ó Deus. Eu quero declarar um transbordo, um transbordo, um transbordo. Um transbordo, um transbordo. Ei, é pra transbordar. Aquele que encontra Jesus, aquele que deixa tudo para trás e fala: eu quero estar no centro da vontade. Eu quero sim, Jesus. Não terá mais sede. Não terá mais sede. Ouço cadeias. Yeah. Eu ouço cadeias. Talvez a terra árida é na área da tua saúde. E eu quero orar rapidamente por curas. Eu quero declarar que haverá avivamento de Deus na tua saúde. Haverá um derramar de poder, de presença na tua saúde. Você crê que Jesus cura? Coloca a mão onde você tem alguma enfermidade. Eu creio no poder de Deus. Eu creio em milagres. Eu creio agora. Eu declaro que a unção do Espírito de Deus, ela te alcança agora. A unção do Espírito Santo toca onde havia uma enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, saia agora. Todo espírito de dor deve sair agora, em nome de Jesus. Toda bruxaria, toda macumbaria que fizeram contra a tua vida é anulada. Todo demônio que trazia doença, sai no nome de Jesus. Eu declaro que a unção do Espírito de Deus, ela destrói completamente a dor. Onde havia um caroço, onde havia um tumor, agora a unção está destruindo. Joelhos que doíam, a dor é destruída. Costas, coluna que doía, agora toda dor é destruída. Em nome de Jesus. Eu declaro: toda dor é destruída. No nome de Jesus. A unção do Espírito Santo toca onde havia enfermidade. Todo mioma, endometriose é destruída agora. Todo caroço na mama é destruída agora, em nome de Jesus. Toda enxaqueca é destruída em nome de Jesus. Toda surdez é destruída agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado agora. A poder.